De acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência começa a partir dos 14 anos. Mas devemos lembrar que o ECA é de 1990 e que nós estamos em uma geração em que a adolescência está começando, ó, muito mais cedo. As meninas estão menstruando cada vez mais cedo, entre 10 a 11 anos. E esse processo da adolescência, temos até um período que não tem no ECA, né? O pré-adolescente, que é essa fase do 11 aos 14 anos. Mas que a gente já pode chamar aí com 13, com 12, que já são, sim, adolescentes. Por quê? Porque os comportamentos e o desenvolvimento deles já são de adolescentes. Se comportam como adolescentes, pensam como adolescentes, agem como adolescentes. Claro, mas a gente pode dividir isso em duas etapas, porque esse desenvolvimento é diferente. Vamos pegar o desenvolvimento do ensino fundamental 2, que aí a gente pega dos 11, de onde a gente parou, dos 11 anos, até os 14 anos, tá? E aí acontece uma grande mudança, que é os 15 para os 17, 18 anos, que é o ensino médio. Nós temos duas fases, que tudo, ao meu ver, é adolescência, mas é um pouco diferente nesse desenvolvimento. O corpo desse desenvolvimento na primeira fase é um corpo, no ensino médio é outro corpo, né? Cresce, os órgãos crescem, se desenvolvem, tanto homens como mulheres, é o desenvolvimento dos pelos, é o desenvolvimento das mamas, dos órgãos das genitálias, e aí a gente tem um desenvolvimento físico, motor, esse corpo, né, fica diferente, o tamanho fica diferente, todo esse corpo cresce, independente da estatura, né? Claro que se a gente não está falando de pessoas de baixa estatura, estamos nos referindo a pessoas de estatura média para normais, né? Então, um brasileiro já tem uma média de estatura, mas esse motor, se essa pessoa não tiver nenhum outro tipo de deficiência, ela vai se desenvolver dentro do padrão da normalidade. O cognitivo desse menino e menina do ensino fundamental 2, a gente, olhando para a teoria de desenvolvimento infantil do Piaget, nós teríamos um cognitivo pronto, cognitivo com todas as suas funções já devidamente desenvolvidas. Aqui, a gente já tem um raciocínio lógico, um raciocínio concreto, mas, quando a gente vai olhar o desenvolvimento emocional, ainda são muito imaturos. Esse desenvolvimento emocional e comportamental no ensino fundamental é muito contraditório. Ora estão de um jeito, ora estão de outro jeito. Mas esse ensino fundamental 2, eles possuem algumas caracterizações. Eles começam aqui a dividir cada vez mais os grupos. Aquele grupo que começou a segregar lá no Infantil 1, né, no Fundamental 1, aqui ele vai ficar mais ainda segregado. Os grupos vão ficar cada vez menores. Eles vão, às vezes, vão reduzir a 2 amigas, a 3 amigos, e cada vez mais. Eles vão ficar mais restritos. As dificuldades de aprendizagem vão ficar acentuadas por setores. Às vezes, esse aluno vai se dar super bem em alguma disciplina e uma, duas específicas não vai se dar. Não vai gostar, né? vai ter uma rejeição. Começa a pressão social, começa nesse ensino fundamental 2, e os pais começam um afastamento. A pessoa com autismo, ela cresce. A pessoa com autismo se torna uma adolescente. E, como todos os demais adolescentes, também vão buscar o sentimento de pertença,
também vão tentar se encaixar em grupos. E aí é muito comum nessa fase do ensino fundamental 2, principalmente no ensino médio, porque no ensino médio a gente começa uma segunda fase dessa adolescência, e é uma fase mais aprimorada, uma fase mais arrojada. É nessa fase que a gente tem a puberdade mesmo em si. É nessa fase que vai começar o namorinho, a paquera. É nessa fase que eles vão estar mais preocupados com o futuro, que a pressão social vai estar mais preocupada, mais organizada. E é nessa fase que nós vamos ter o ápice dos problemas sociais da pessoa com autismo. E é exatamente nessa fase que a gente tem menos ajuda. É exatamente nessa fase que a gente quase não tem ajuda de profissionais de apoio. É nessa fase que os professores são professores de área, que passam menos tempo com o aluno, que pulam de uma sala para outra, de uma escola para outra. Às vezes, esse professor passa uma semana sem ver esse aluno. E é nessa fase em que essa pessoa com autismo ela se sente mais solitária, porque ela não tem mais aquele professor que se preocupa com ela. Raramente, às vezes, aqui e acolá, vai encontrar um professor mais preocupado, um professor mais inclusivo. Aí, aqui nessa fase, ele vai tentar se encaixar, ele vai tentar fazer de tudo para tentar se encaixar nesse mundo que não pertence a ele. E aqui nessa fase, tudo vai ficar muito mais confuso. Aqui começamos outros problemas. A criança deixa de ser criança e passa a ser uma adolescente, e dependendo de como foi os estímulos e as criações dessa pessoa, ele pode desenvolver aqui na adolescência outros problemas, como ansiedade generalizada, como vários tipos de transtornos comportamentais, como transtornos obsessivo-compulsivos, o toque, como também como a depressão, a mutilação e várias outras questões. Como qualquer outro adolescente, a pessoa com autismo, esse cérebro em desenvolvimento, mais instável emocionalmente, ele vai tentar conter as estereotipias para pertencer a algum grupo social, ele vai tentar dialogar com essas pessoas, mesmo sem compreendê-las, ele vai tentar usar as linguagens, as roupas, o jeito, ele vai tentar imitar essas pessoas. Quando a gente conversa com adultos com autismo, a gente escuta que é exatamente na adolescência o período que eles mais se perderam. É o período que eles lembram, muitas vezes, mais dolorido. Muitos nessa fase tomam muitas medicações, internações, às vezes desistem da escola. É nessa fase que eles lembram, muitas vezes, de uma forma muito triste. Porque a adolescência já é uma fase difícil. Não é uma fase que todo mundo lembra com muita alegria. Já é comum a adolescência ser esse espaço de medo, de dúvida, de se sentir em um mundo que você não se encaixa. E não é só a pessoa com autismo. Mas imaginem essa pessoa que o mundo já parece estranho para ela. Então, hoje, a gente tem uma plataforma como o TikTok, que traz muitos vídeos de pessoas com autismo, e que nesse curso eu vou deixar como extra, e eu acho que eu vou também colocar depois desse módulo, porque eu vou deixar alguns vídeos extras para vocês assistirem, mas eu vou trazer alguns vídeos do TikTok para vocês assistirem, de adolescentes falando sobre o autismo, de adultos falando sobre o autismo. Porque eu acredito que o conhecimento não está só no livro, não está só no artigo científico, não está só na pesquisa científica.
É muito bom ouvir deles. É muito bom aprender com eles. É muito bom ouvir quem tem espaço de fala. Uma coisa é o livro dizer como você se sente, outra coisa é você dizer como você se sente, né? E é nessa fase que eles também precisam falar. E assim como qualquer outro adolescente, é a fase de rebeldia, é a fase de descobertas, é a fase de se sentir pertencente num mundo diferente, é a fase de questionar a vida, é a fase de que esse cérebro ele está cognitivamente pronto para ser adulto, mas emocionalmente é a fase mais conturbada que tem é a adolescência. Emocionalmente é uma fase confusa, é uma fase que ora você chora, ora você ri, e o adolescente com autismo também é assim. Muitos adolescentes sem autismo entram nessa fase com ansiedade, entram nessa fase com automutilação, entram nessa fase com muitas dificuldades psíquicas. A pessoa com autismo também pode entrar nessa fase dessa forma. Eles também podem ser nessa fase onde passem por internações psiquiátricas, principalmente se não foram diagnosticados com autismo na infância e tratados. Nessa fase, pessoas de nível de suporte 1 que não foram tratados na infância, quando chegam na adolescência, sofrem muito. Porque enquanto você é criança, você deixa passar muitas coisas. Ah, porque era esquisito porque era criança. Mas era criança. É engraçado. Né? Quando é pequenininho, é engraçado as esquisitices. Mas quando você é adolescente, você não quer ser esquisito. Você não quer ser diferente quando você é adolescente. Você quer ser parecido com os demais, você quer pertencer aos demais. É por isso que a gente procura grupos para se vestir iguais, é por isso que a gente procura grupos para fazer o trabalho em grupo com aqueles que a gente se define ali, mais parecido. E aí a gente passa a adolescência toda nessa descoberta de si mesmo. A adolescência é toda isso. Esse cérebro amadurecendo, pensando sobre o mundo, fazendo escolhas, se preparando para a fase adulta. Mas é um cérebro cognitivamente pronto para ser maduro, ele pensa, ele raciocina, ele produz, ele calcula, ele organiza, ele tem todas as funções executivas trabalhando, mas a parte do sistema límbico é muito imaturo. Também porque ele sofre todas as alterações hormonais dessa fase. E aí o seu comportamento, ele fica à mercê dessas mudanças emocionais e hormonais. Né? Ora está feliz, ora está triste, ora está zangado, ora está satisfeito. Então, o adolescente passa por todas essas transformações. E a pessoa com autismo também passa, é um organismo humano. Também menstrua. O adolescente com autismo descobre o que é a masturbação, o que é o sexo, e ele vai tentando fazer sentido isso para ele. Né? Cada um da sua forma. E aí os pais precisam entender que esse corpo cresce, que esse corpo vira adolescente. E aí os pais nem sempre estão preparados para conversar, para explicar. E aí vai aprender na internet, no TikTok, no YouTube, como tantos outros adolescentes. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que pouco se fala sobre o autismo na adolescência e pouco se ajuda esse autismo, essa pessoa autista na adolescência. Se acredita que, principalmente se ele tiver uma cognição muito boa, né? Então acha que ele vai ter autonomia, acha que ele vai ser maduro. Não, né? Todo e qualquer adolescente, ele ainda é imaturo, principalmente emocionalmente. Vamos continuar falando sobre esse assunto
mas agora falando sobre o adulto jovem e o adulto adolescente.